tema da palavra é como caminhar em uma decisão de fé. Como caminhar em uma decisão de fé. Essa palavra, ela tem um desafio mesmo. Um entendimento simples e um desafio para você. O grande segredo da nossa vida não é as decisões que nós tomamos. É lógico que quando você fala de decisão, você de fato imagina que aquela decisão foi tomada e vai ser cumprida. Mas muitas decisões que nós tomamos, nós não cumprimos. Muitas decisões. Nós dizemos que vamos, fazemos até uma aliança, um voto, e não conseguimos cumprir com isso. Então, o tema propõe aqui um ensino para você aprender a caminhar na decisão de fé. Não é só tomar a decisão, mas é caminhar nessa decisão de fé. Então, o segredo hoje da palavra é você entender que o que faz a diferença na tua vida não são as decisões que você toma, mas é por quanto tempo você consegue caminhar nestas decisões. Ok? Quanto tempo você consegue caminhar nessa decisão de fé que você tomou. Então, nós temos muitas situações no nosso dia a dia que você de repente diz assim, eu vou ler a Bíblia agora todos os dias. É uma decisão de fé. Só que aí você só consegue caminhar nessa decisão por pouco tempo. Então, quando nós caminhamos por pouco tempo em uma decisão de fé, não dá tempo de colhermos o fruto dessa decisão. Se você não consegue caminhar por muito tempo, ou pelo tempo suficiente, na decisão de fé que você tomou, você vai abortar os frutos daquela decisão. Exemplo, Abraão, quando ele é chamado, o Abrão, quando ele é chamado, ele tinha 75 anos de idade. A Bíblia fala que quando Isaac nasceu, Abraão já estava com 100 anos de idade. Ele teve que tomar uma decisão e teve que caminhar naquela decisão de fé por 25 anos. Se Abraão decide abandonar aquela caminhada de fé, com 24 anos e meio de espera, ele perde o Isaac. Entendeu isso? Então, quando você tomar uma decisão de fé na tua vida, você precisa aprender a caminhar naquela decisão, seja qual for o terreno proposto para a tua caminhada. Se vai ser cheio de pedras, se vai ser cheio de espinhos, se vai ser cheio de altos e baixos, o segredo é caminhar em fé até que haja a manifestação do fruto daquela decisão. Porque você tem que entender o seguinte, quando você decide, você compra guerra. Toda decisão, ela gera conflitos. Porque quando falamos de decisão, automaticamente nós estamos optando por algo e estamos deixando outras coisas de lado. E essas outras coisas podem doer, podem nos fazer falta, né? Então toda decisão, ela vai levar você a algum tipo de crise. Por exemplo, aqueles que estão um pouquinho acima do peso, aqui nós não temos ninguém gordinho. A gente tem alguns acima do peso, pouquinho só. Mas quando você toma a decisão de emagrecer, aquela decisão séria, aquela decisão de fato de compromisso mesmo. A gente tem alguns irmãos aqui que estão emagrecendo e de forma saudável mesmo, com uma reeducação alimentar. Agora o negócio é chique. Né? E o pessoal está emagrecendo de verdade. Mas aí a gente sabe, quando você decide, aí chega aquele pudim. Não chega, irmãos? Parece que quando você decide, aí que chega algumas propostas. Então, qual que é o segredo? Poxa, eu tomei uma decisão, agora eu vou caminhar por essa minha decisão de fé. Hoje, muitos irmãos chegaram aqui do encontro hoje. E chegaram, eu sei, com muitas decisões de fé no coração. O desafio seu agora é caminhar na sua decisão.
Vai ter muitos pudins do diabo. Aí você faça a tua interpretação do que é o teu pudim, do que é a tua tentação. Então vai ter muitos pudins aí do inferno proposto para você. Então você tem que aprender, e é isso que eu quero compartilhar hoje, você tem que aprender a caminhar nessa decisão que você tem tomado. Amém, irmãos? Essa palavra Deus me deu, o tema dessa palavra Deus me deu, quando eu estava orando com um discípulo, eu acho que ele nem sabe. Tive uma conversa com um discípulo, no discipulado dessa semana passada, e eu percebi que esse meu querido filho, que eu não vou dizer nome, ele tem assim um coração fiel. Só que ele está com a dificuldade de caminhar em uma decisão. Né? E quando eu estava orando com ele, Deus me deu uma oração. E a oração que Deus me deu foi essa: Senhor, ajude-o a caminhar nessa decisão de fé. Porque a Bíblia fala, irmãos, deixa eu logo desenvolver essa palavra. A Bíblia fala sobre algumas pessoas que, de fato, não conseguem permanecer nessa decisão. Por exemplo, hoje não tem projeção, é importante que você fique bem ligado aqui na palavra. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17, fala sobre pessoas que abandonam a mensagem. Olha só o que está escrito. Mas, depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, ou seja, os sofrimentos vêm por causa da mensagem. Ou seja, por causa da decisão que aquela mensagem gerou no teu coração. Então, esse texto que Jesus está dizendo, fala que quando vem o sofrimento por causa da mensagem e as perseguições, esse tipo de pessoa logo abandona a fé. Então você tem que entender que toda decisão tomada mediante uma atitude de fé gera perseguição, gera confronto. E agora, se você tomou a decisão, você tem que aprender a caminhar nessa decisão, enfrentando o que Jesus chama aqui de sofrimentos e de perseguições. Deixa eu caminhar com alguns exemplos que você vai compreender isso de forma bem clara. Quando Deus chama Josué, o aprendiz de Moisés, o discípulo de Moisés, Deus fala para Josué que ninguém iria conseguir vencer Josué. Deus libera uma promessa para Josué: olha, ninguém vai te deter, onde você colocar o teu pé é teu, vai ser seu. Então Josué toma uma decisão de fé. Porque, por exemplo, quando ele vai lutar contra Jericó, ele vai somente debaixo de uma palavra. Eles tinham que rodear a cidade, tocar buzinas, gritar. Era uma obediência. Quem está compreendendo aqui, diga amém. Só que acontece, quando ele perde a guerra contra a cidade de Ai, ele envia um exército um pouco menor e tudo mais, talvez um pouco displicente, mas com um pecado escondido, né? O pecado de Acã. Quando ele vai para essa guerra, a segunda guerra dele, como líder de Israel, o que acontece nessa guerra? Ele perde. Olha, mas Deus não falou que onde ele colocasse os pés, daria certo? Deus não tinha dado uma promessa para Josué que tudo ia funcionar quando ele fosse para a guerra. E agora, o que aconteceu? Beleza, tinha um pecado escondido. Essa é uma outra história. O que eu quero focar aqui é que Josué faz uma oração a Deus no dia da sua derrota. E ele diz assim: Senhor, não seria melhor termos ficado aquém do Jordão? O que Josué está sendo tentado? Ele está sendo tentado a não continuar na sua caminhada de fé. Então você vai ser sempre desafiado a desistir na tua caminhada de fé. A tua caminhada de fé pode ser, por exemplo, uma decisão de santidade, uma decisão de fidelidade, uma decisão de compromisso. Quantos aqui já fizeram uma decisão de andar com muito compromisso com Deus
e a sua obra. Quem aqui já fez decisões nesse sentido? Então essa é uma decisão de fé. E você vai ser tentado a não caminhar nessa decisão. Então, existem outros exemplos de decisões de fé. Eu até estava compartilhando, lembrando da viagem que nós fizemos para o Rio de Janeiro. Quem aqui foi para aquela viagem? Meu Deus, foi esse ano, né, ainda, né? Quem aqui foi para o Rio de Janeiro? Que viagem tremenda. Foi uma decisão de fé. Um dia eu acordei, a minha esposa não gostava muito da ideia por causa do desgaste. E um dia eu acordei e Deus falou assim comigo, vai. E eu acordei com muita fé. Falei, amor, Deus falou comigo. Deus falou comigo, nós vamos fazer. Foi uma decisão de fé. Foi um ano caminhando com tantas possibilidades das coisas não derem certo. Foi tão trabalhoso, tão difícil. Muitas vezes nós pensamos em desistir daquela caminhada. Mas qual foi o segredo? Foi caminhar em fé até o dia da viagem. Foi extraordinário. Então, se você caminha na sua decisão de fé, seja ela de orar, de ser fiel, de ser dizimista, de orar de madrugada, de ler a Bíblia, se você caminha nessa decisão de fé, uma hora a colheita dessa caminhada vai vir. Tá? Então, por exemplo, José também teve que esperar 13 anos. 13 anos até que dos 17 anos aos 30 anos, né, essa foi a espera de José, até que ele governasse o Egito. Caminhou em uma decisão de fé. Então, eu quero te ensinar o que você pode fazer para que você caminhe nessa decisão. Quer um primeiro conselho? Se você quiser anotar, se você quiser guardar no teu coração, algo muito interessante. E muito simples e muito óbvio. Essa decisão tem que ser sua. Se você caminha na decisão do outro, um dia essa decisão morre, essa decisão perde o sentido para você. Então, por exemplo, muitas pessoas foram neste encontro fruto da decisão de outro. Confessa aí, quem foi assim meio empurradinho, meio forçadinho nesse encontro? Não queria ir e tal. Aí, ó, já tem mão levantada. Então é muito normal. E é assim mesmo que muitas coisas se procedem. Que muitas coisas acontecem. Você não está pronto para aquela decisão. Você não tem conhecimento para decidir. Então alguém vai te arrastar e te mostrar. Como quando Filipe leva Natanael para Jesus. Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz, vem e veja. Então, ele vai até Jesus, Natanael, pela decisão de Filipe. Mas aí depois que ele conhece Jesus, ele crê. E aí ele não precisa mais da decisão de Filipe. Ele mesmo já tem fé para caminhar. Por exemplo, outros exemplos, né? Hoje eu estou aqui cheio de exemplos até chegar nos pontos que eu quero. A mulher samaritana, ela está ali num poço, Jesus está ali sentado perto, Jesus pede água para ela, aí vem toda aquela história tremenda, Jesus fala da água da vida, olha, se eu te der essa água, tu não vai ter sede mais nunca. Ela diz, Senhor, eu quero esse negócio. Então aquela mulher crê muito em Jesus. E ela volta para a sua cidade e diz a todos os homens que estavam ali que tinha conhecido o Messias. Então, os samaritanos convidam Jesus a ficar 2 dias com eles. E Jesus ministra a palavra, não é? Ministra ali, ensina. Até aquele momento, os samaritanos se relacionavam com Jesus por uma persuasão da samaritana. Quem está entendendo aí esse negócio? Entende isso? Foi a decisão daquela mulher que levou aqueles homens a querer ouvir Jesus. Mas aí tem um versículo que, olha o que os homens falam. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo.
Então, aqueles samaritanos não seriam capazes de caminhar muito tempo apenas pela experiência da mulher. Entende isso? Eles só poderiam caminhar na decisão de fé quando a decisão fosse deles, fruto do coração deles. É por isso que muita gente nunca firma em nada, nunca termina o que começa, nunca consegue andar em santidade, nunca consegue manifestar fidelidade, nunca. Por quê? Porque está caminhando pelo momento de emoção que move a tomar uma decisão, ou caminhando pela convicção de outros. A convicção não é dele. Teve um momento que Jesus faz uma prova com os discípulos, que de vez em quando a gente precisa fazer aqui. Eu queria tanto fazer essa prova aqui na igreja, mas eu queria ter as mesmas respostas de Jesus, que Jesus teve. Jesus estava pregando, e aí ele prega algumas coisas assim meio pesadas. E os discípulos começam a ir embora. Começam a largar. A Bíblia fala que muita gente vai embora. Qualquer pastor, vendo o povo ir embora, qualquer pastor, ele vai amolecer o discurso. Qualquer não, mas muitos pastores vai amolecer o discurso. Dizendo, não é assim não. Tem alguns pastores que brincam aí, né, de fazer até promoção de dízimo. Aqui não é mais 10%, agora é 7%. Pelo amor de Deus. Mas são às vezes, alguns líderes são tentados a mudar o discurso, porque o povo está indo embora. Aí Jesus olha para os discípulos, deixa eu ver se eu anotei aqui essa referência. Anotei sim, João 6, do 66 ao 69, olha aqui. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vai embora. Consegue entender isso? Está todo mundo deixando mesmo? Então, vocês aqui, meus 12 discípulos, vocês não querem ir embora também? Ou vocês querem caminhar na sua decisão de fé? Vocês não querem ir embora? Rapaz, Jesus mandou o povo embora. Será que a tua fé é tão consolidada? Será que você tem certeza que Deus te plantou nessa igreja? Que se um líder de célula fala para você assim, vai embora daqui, rapaz. Você vai dizer assim, eu nunca. Foi Deus que me plantou? Ou você vai ficar todo ofendido? Aí quando Jesus fala para os discípulos irem embora, Pedro dá aquela famosa resposta. Ele diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Nós já sabemos que tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O que Pedro estava dizendo? Não, Senhor, não. Este povo aí está caminhando contigo por causa dos teus milagres. Nós estamos caminhando em uma decisão de fé. Nós temos revelação da nossa decisão. Então, por que você, às vezes, não consegue caminhar nessa decisão? Porque você ainda não tem a revelação da sua decisão por Jesus. Tá? Então, o primeiro segredo é, essa decisão tem que ser sua. Por que você está na igreja? Porque meu amigo está aqui, meu colega, amo tanto ele. Legal. O teu amigo, teu parente, teu primo, teu sobrinho, teu filho, tua avó, teu avô, pode ser a porta de entrada para uma decisão, mas eles não são a sua decisão. A mulher samaritana foi uma porta de entrada para homens de Samaria crerem em Jesus. Mas até quando você vai estar na igreja só porque o parente ou o ciclano ou beltrano também está aqui? Que bom! Frequente aqui, sem problema, mas até quando você vai estar aqui só por causa disto ou daquilo outro? Porque se você estiver baseando as suas decisões em circunstâncias, você vai caminhar tão incerto, tão instável, porque à medida que as circunstâncias mudam, e a gente sabe que as circunstâncias de todos os contextos são muito mutáveis, mudam com muita facilidade, se você caminhar segundo as circunstâncias, então sua caminhada vai ser sempre incerta. Quem está me entendendo? Muito incerta. Por isso, o primeiro segredo é que você caminhe em uma decisão que você tomou por causa de uma revelação. A decisão tem que ser sua.
tem que ser sua. A irmã aqui que testemunhou, não sei o nome dela, que testemunhou com relação à libertação que ela teve, né? Essa decisão é uma revelação no seu espírito. Não foi ninguém que te pressionou, é uma decisão sua. Caminhe nessa decisão de fé, até vir manifestações, frutos dessa sua decisão. Deus vai te honrar na sua decisão, tá? Então, irmãos, um outro segredo para você caminhar nessa sua decisão de fé é não trabalhar com a possibilidade de desistir. Quando Eliseu foi chamado por Elias, ele estava cuidando dos seus bois, arando a terra. E o que ele faz com o boi e com os instrumentos de arar a terra? Ele mata os bois, ele pega os aparatos ali de arar a terra, e ele cozinha aquela carne e dá aquela carne para o povo. Ele está dizendo com isso que para aquilo ele não voltaria nunca mais. Quantos têm comportamentos para os quais você nunca mais quer voltar? Quem tem assim? Nunca mais. Nunca mais. Disso eu nunca mais provo. Isso eu nunca mais falo. Isso eu nunca mais faço. Eliseu queimou a sua velha estrutura de vida. Eu quero desafiar você, escuta aqui. Você que foi por esse encontro, chega em casa, pega todos os CDs e DVDs de coisas mundanas que você tem, joga tudo fora. Pastor, mas é muito caro. Não. A Bíblia conta a história. Qual foi a cidade? Foi em Éfeso? Acho que em Éfeso. Que os irmãos queimaram tantos livros em praça pública. Foi em Éfeso? Em praça pública, e a Bíblia fala até a quantia do valor daqueles livros que foram queimados, era muito dinheiro. Irmão, não importa quanto você vai perder, queima. Eu tenho revistas, eu não sei o que você tem lá. Escuta, queima tudo que possibilite dentro de você o teu retorno para isto. Eu tenho pessoas no Facebook. Começa a excluir gente que não está contribuindo aí do Facebook. Pastor é deselegante. Deselegante é pecar. Pecar que é deselegante. Começa a excluir gente do Facebook. E se perguntarem por quê? Diz, olha, eu não consigo conviver com as coisas pecaminosas que você toca. Eu não consigo conviver com essas postagens que agora para mim não são mais santas. Eu quero ser seu amigo. Eu só não quero me relacionar com aquilo que você está colocando aí de impuro nessas redes sociais. Sei lá, estou dando ideias. Para que você faça como Eliseu. Não trabalhe com a possibilidade de desistir da sua decisão de fé. Não, eu vou parar de fumar, mas eu vou guardar aqui um cigarrozinho aqui, porque caso eu tenha vontade. Não. Queima tudo. Quem está comigo aqui? Pega a tua garrafa de uísque, pega as tuas latas de cerveja, pega não sei o quê, pega a tua droga, meu irmão. Joga tudo fora, queima esse negócio. Não dá para ninguém não, pelo amor de Deus. Não vai dar para outro, aquilo que não presta para você. Queima tudo, faça como Eliseu. Então, primeiro conselho para você caminhar numa decisão de fé é decidir por você, por uma revelação, senão você não vai longe. Segundo, quebre com todas as possibilidades de voltar atrás. Terceiro, proteja a sua fé. Como que você vai proteger a sua fé? Rapidinho, escuta. Caminhe com quem também tem fé. Entende, irmãos? Aí você está ali na tua fé, por exemplo, você está ali na tua fé de oração. Deus falou tanto com você e você está decidido a orar 2 horas por dia. Aí você vai caminhar com alguém totalmente irracional, que vai te desanimar, dizer, não, meu irmão, tu está orando, isso não tem resultado. Eu já fui. Aí as pessoas geralmente falam assim, já passei por isso aí no meu novo nascimento, quando eu nasci, e orava tanto. Depois disso aí, logo passa. Eu me lembro, eu tinha 16 anos de idade, pouco tempo atrás. Quando eu preguei
em uma cidade chamada Itapirapuã. Muitos conhecem, ela é perto aqui. E eu fiz uma pregação tão apaixonada. Quando eu desci, aliás, eu não desci porque eu não era pastor, e o pastor de lá não me deixou subir. Então, eu tive que pregar embaixo, porque como eu não era nada, eu não pude subir para pregar. Tá bom, passou já. E aí, quando eu terminei a minha pregação, alguém disse assim: você é novo convertido? Eu falei, assim, começando agora e tal. Ele, eu logo vi, mas essa empolgação vai passar. Irmãos, eu tenho 35 anos. Não passou não. Não passou não. É empolgação para pregar e para fazer a obra. Então escuta, irmãos. Caminhe com quem vai crer com você. Isso é uma proteção para a sua fé. Né? Outra coisa, outro segredo para proteger a sua fé é fortaleça a sua mente com conhecimento. O Lafitte disse muito bem aqui. Nós precisamos de conhecimento da palavra para termos fruto na nossa fé. A Bíblia até fala de um homem chamado Apolo. Olha só, a Bíblia fala sobre ele assim: ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que era o conhecimento de Apolo? Profundo das Escrituras Sagradas. O conhecimento de Apolo era profundo. Presta atenção, gente. Ninguém que não se aprofunde no seu conhecimento da palavra pode se aprofundar na sua fé. A fé vem pela palavra. Então, quanto mais você conhece das Escrituras, isso são como estacas que são colocadas para sustentar a tua fé. Amém, irmãos? Quer crescer na fé? Quantos querem? Esses dias eu estava orando, dizendo: Deus, nossa, Senhor, eu preciso crescer na minha fé. A igreja precisa crescer na fé. Está aqui um caminho. Coloque estacas de conhecimento, como Apolo, conhecimento profundo daquilo que as Escrituras dizem. Então, como é que você protege? Caminhe com quem também crê. Alimente fortaleça a tua mente com conhecimento. E o terceiro caminho para proteger a sua fé, sabe qual que é? Multiplique a sua fé em outros. Multiplique a sua fé. Multiplique. Quem aqui está cheio de Deus, chegou do encontro todo cheio da unção? Quantos aqui estão crendo? Escuta, multiplica essa fé em alguém. Multiplica, tem um vizinho, tem um parente, senta com ele, fala do que Jesus tem significado para a tua vida. Multiplica essa fé dele, essa fé sua nele. Isso vai te ajudar a manter e a proteger a sua fé. Faça isso. Isso é um milagre que acontece na tua fé. Quando você... É simples. Para você entender, olha só. Quando você estuda, você tem um nível de aprendizado. Mas quando você ensina, você aprende muito mais. Quem tem essa experiência aí? Professores, estudantes. É ou não é? Quando você aprende, é uma coisa, mas quando você vai ensinar, você precisa organizar ideias, você precisa fundamentar-se em argumentos. Então, quando você ensina, o seu conhecimento é fundamentado. A fé é a mesma coisa. Quanto mais você multiplica a tua fé em alguém, mais forte você se torna na tua fé. Tá? Então, como é que você vai proteger a tua fé? Caminhar com quem tem fé, fortalecer o seu conhecimento e multiplicar a sua fé em outros. Quando a gente começar aqui, semana que vem já começa curso de batismo e você vai ser desafiado a entrar em um trilho de liderança, de treinamento. Para que a gente vai fazer isso? Ei, porque conhecimento é uma estaca para a tua fé. Tá? Então, faça isso que eu estou te aconselhando. Terceiro, quarto, está acabando, falta só mais um, este mais outro. Quarto, não dê lugar ao desânimo. Olha para mim aqui. Desânimo não entra, não é uma contaminação involuntária. O desânimo, ele entra por algumas portas que você pode fechar. Eu quero dizer para você que você
quando você estiver desanimado, eu não quero que você pense que o seu desânimo é algo sobre o qual você não tem governo. Então a minha tristeza é quando eu vejo alguém que está desanimado e não consegue vencer o desânimo, porque pensa que não tem governo sobre o seu próprio ânimo. Isso é mentira. Todos nós desanimamos, isso é fato. Todos nós passamos por alguma situação e nos desanimamos. Mas escuta, você tem o governo sobre o seu ânimo. A Bíblia diz que nós podemos até mesmo adquirir isso em Deus. A palavra diz assim, Romanos 15:5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Deus concede o quê? Perseverança e ânimo. Quantos já passaram por tempos de desânimo aí? Desanimou da fé, desanimou da família, desanimou de tantas coisas. Escuta, o desânimo chega. O que você não pode aceitar é que ele governe a tua caminhada. É que ele tire você da tua caminhada de fé. Você pode governar o teu ânimo. Baseia-se aqui em Romanos e vá até aquele que concede. Ele não vende. Não é caro. Entende isso? Deus concede ânimo. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: Deus quer conceder ânimo para você hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele quer dar isso a você hoje. Tessalonicenses ainda vai dizer assim, 2 Tessalonicenses 2, versículo 16 e 17, ele diz assim: que Cristo dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem. Percebe que Deus está dando um ânimo para fortalecer você, para continuar sempre fazendo o bem. Ou seja, sempre caminhando naquilo que é certo, sempre caminhando numa decisão de fé. Então, quando amanhã bater o desânimo, você sabe que você pode vencê-lo, que você tem governo sobre o teu ânimo, e você conta com a ação de Deus para animar o teu espírito, tá? E último, alimente a sua fé. É diferente de proteger a sua fé. Como é que você alimenta a sua fé? Tem uma história em 2 Reis 2:7, que fala que alguns discípulos de Elias estavam acompanhando essa trajetória de Elias. Elias estava visitando cidades, porque ele sabia que seria arrebatado. Então ele visita Jericó, ele visita Betel, ele visita comunidades de profetas, se despedindo talvez desses profetas. E aí a Bíblia fala que alguns discípulos estavam acompanhando esse processo. Na verdade a Bíblia diz que foram 50 discípulos dos profetas. E o versículo 7 de 2 Reis 2 diz que 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Então, a quinta dica é alimentar a fé, certo? Beleza. Esses 50 discípulos de Elias estavam assim, todos inseguros, falando para Eliseu: você sabe que hoje o Senhor vai tomar Elias. Eles estavam meio incertos, e por isso ficaram distantes. Eliseu não, Eliseu estava junto de Elias. Elias até quis: fica aqui, eu estou indo para Jericó, eu não te largo, Elias, disse Eliseu. Então, como é que você alimenta a sua fé? Escuta, ninguém pode alimentar a fé estando longe. Não fique longe da sua célula, nem por uma semana. Não fique longe dos cultos da tua igreja, do Tadel. Líder que não frequenta Tadel, não está alimentando a sua fé dentro da visão. Não fique longe dos teus discipuladores, não fique longe dos teus pastores, não fique longe. Não faça como esses 50 discípulos. Sabe quem herdou a porção dobrada? Aquele que estava perto. Quem está entendendo aqui, irmãos? Mas se você não ficar perto de pessoas que creem, de gente que lidera, de gente que também caminha em fé, a tua fé vai morrendo. Você não está alimentando a fé. Então, não fique longe
destes líderes, destas células. Não fique longe da oração, não fique longe da palavra de Deus, porque senão você não vai alimentar a sua fé. Escuta, irmãos, terminando aqui. Quem caminha em fé consegue chegar ao ponto daquilo que Deus prometeu. Moisés teve que caminhar em fé para que se abrisse o mar vermelho, não é? Ruth teve que caminhar em fé até encontrar Boaz. Tem muitas mulheres aí precisando de alguns Boaz. Cadê as mulheres que querem casar aí? Olha só, gente, mulher corajosa. Escuta, não negocie a sua fé, não negocie a sua fé. Caminhe em fé até manifestar o fruto dessa sua decisão de fé. Tá? Vai caminhando. Ai, pastor, o senhor falou que ser dizimista, Deus guarda as finanças. Estou dizimando 2 meses já, pastor, não aconteceu nada. Meu irmão, caminha na decisão de fé. Caminha. Pastor, estou jejuando, a única coisa que acontece é emagrecer. Calma aí. Vai caminhando na decisão de fé. A hora certa, a estação certa, vai manifestar o fruto dessa decisão que você tem tomado e caminhado nela. Amém, irmãos? Então vocês que foram no encontro, presta atenção. Vocês que foram no encontro aqui, gruda nos seus líderes, gruda nos seus discipuladores. Pergunta para ele, se você ainda não tem um discipulador, pergunta para o teu líder de célula, quem é que vai me discipular? Proteja a sua fé, alimente a tua fé e caminhe por longas datas na sua decisão de fé. Não desista jamais.